Olá, habitantes do mundo do marketing, muito boa tarde para você, ou bom dia, ou boa noite, se estiver vendo a gente ao vivo. Na verdade, estamos ao vivo, se você estiver vendo on demand. A gente vai conversar hoje, bater um papo, como se a gente fosse amigo mesmo, como estava conversando anteriormente, com o Walter Longo. Tudo bom, Walter? Tudo bem, Bruno? Prazer estar falando com vocês aí. Prazer sempre nosso, prazer da nossa audiência. O tema hoje é gestão de marketing na era pós-digital. Acho que não poderia ter um tema melhor para a gente discutir agora sobre o marketing nessa nova era. Walter, explica um pouco para a gente por que o pós-digital. Porque todo mundo fala que a gente está na era digital. Por que era pós-digital? Então, Bruno, a gente considera que nós já estamos numa era pós-digital porque a era digital foi caracterizada por um tremendo fascínio e um grande medo ao mesmo tempo. Normalmente, quando grandes mudanças ocorrem no ambiente, as pessoas são tomadas por uma sensação dupla de fascínio e medo. Quando os portugueses desembarcaram aqui nas nossas costas e ofereceram espelhinhos aos índios, eles estavam ao mesmo tempo fascinados pelo espelho e com medo dos portugueses, tá certo? Então, de certa maneira, quando o mundo digital chegou, todos nós nos tomamos de um certo fascínio e medo ao mesmo tempo. Para nós era algo diferente, especial, incompreensível e alguma coisa que realmente chocava as pessoas quando elas se defrontavam com ele. A partir dos últimos 5, 10 anos, o que a gente percebe é que a tecnologia, a inovação, já se incorporou ao cotidiano das pessoas. Eu me lembro, há 5 anos atrás, quando eu ainda mostrava para as pessoas maravilhado como funcionava o iPhone, e que eu era capaz de ouvir uma música e saber o nome da música só pelo microfone do meu iPhone. Ou seja, tudo isso que há pouco tempo atrás era fascinante, ou dava medo, eu tinha medo de botar meu cartão no site, porque tinha medo que roubasse ou que clonasse, todo esse enorme fascínio e medo é que caracterizou o mundo digital. Nós estamos numa fase hoje em que qualquer pessoa de qualquer classe social já convive cotidianamente com esse universo digital. Então nós podemos dizer que nós já estamos entrando numa fase pós-digital. Costumamos dizer que tecnologia é tudo aquilo que surge depois que a gente nasceu. Porque o que nasceu antes da gente não é mais tecnologia. As novas gerações já convivem desde que nasceram com isso. Então nós estamos, sim, numa fase que poderíamos chamar de pós-digital, onde a tecnologia já convive de maneira espontânea, tranquila e costumeira com cada um de nós. Entendi. Você que está vendo a gente ao vivo, pode mandar sua pergunta por qualquer ponto de contato que você esteja nos acessando. Walter, nessa era pós-digital, será que todas as empresas elas estão já preparadas para atuar nela? Será que todas já passaram por esse medo? Todas não tem nenhuma mais reticência, não tem mais nada a aprender? Já estamos preparados para avançar, para as marcas poderem terem um relacionamento melhor com os consumidores? Depende da empresa, depende do setor, não é? Depende do tipo de atividade. Eu poderia dizer, a grosso modo, que uma grande quantidade de empresas já está, sim, integrada a esse universo digital. Já tem ferramentas de uso digital, mas a gente considera que no mundo pós-digital, mais importante do que você ter a capacidade de utilizar, adquirir armas digitais, ter seguidores no Facebook ou no Twitter, ter, vamos dizer assim, um site bem estruturado de compra, isso tudo a gente chama de armas digitais. Mais importante do que ter armas digitais, na fase pós-digital, a gente deve adquirir uma alma digital, e não apenas uma arma digital. Ou seja, a empresa tem que se utilizar desse universo digital em todas as suas diferentes possibilidades, seja com sistemas colaborativos de cocriação, seja com o trabalho 24/7, seja com a possibilidade de atuar à distância, ou seja, tudo aquilo que o mundo digital nos proporcionou, agora deve ser incorporado aos processos da organização, fazendo com que, além de armas digitais, as empresas possam ter, então, uma verdadeira alma digital, e é isso que vai caracterizar esta nova fase. Pergunta, todas as empresas já estão nisso? Não. Muito poucas empresas estão nessa fase. É difícil, né? Como é que as empresas que estão acostumadas lá com
um modelo do século XIX, né? Comando, controle, dá a cenoura para o cara correr atrás, o chicote, e esse relacionamento que a gente tem com as marcas têm com a gente, será que não parece ser mais difícil do que a gente acredita? Não. É muito difícil, e a razão disso é o seguinte: para entrar nessa era pós-digital, empresas, empresários, executivos, especialistas do assunto, nós não precisamos aprender algo. A gente tem que esquecer tudo. A gente vai ter que rever os alicerces das nossas crenças e paradigmas e aí construir esse novo edifício. Se a gente imaginar que é possível acoplar um módulo digital em cima do nosso alicerce analógico, nós vamos falhar bastante. Nós vamos precisar rever os alicerces que até hoje nortearam nossos negócios e, em cima desse alicerce, construir esse novo edifício dessa era pós-digital. Eu posso citar, Bruno, se você me permitir, alguns exemplos de crenças muito arraigadas que até hoje ainda prevalecem e que têm que ser alteradas profundamente nessa era pós-digital. Primeira delas, tamanho é documento. Sempre acreditamos que empresas grandes têm mais segurança e poder que empresas pequenas. Isso no mundo digital é quase que o inverso. No mundo onde você tem que se adaptar cada vez mais rápido, ser grande é hoje um liability, é hoje um problema e um desafio. Exemplo, Blockbuster, Netflix, né? Exato. No fundo, nós temos muitas empresas grandes que estão fazendo um esforço gigantesco para se adaptar, quando empresas pequenas fazem isso com muito mais facilidade. Então, dentro da visão de ser grande é o que importa, o tamanho é documento, eu diria que hoje é quase o contrário. Empresas de qualquer tamanho competem em pé de igualdade com qualquer empresa. E, mais importante que o tamanho da organização, é o tamanho da visão daquele empreendedor. Por isso, esta premissa de que ser grande é o que toda empresa deve querer ser, tem que cair por terra nessa era pós-digital. Um outro exemplo: cliente não tem sempre razão. Sempre disseram que cliente tem razão. Mas numa era onde as pessoas não sabem o que querem, porque não sabem o que podem querer, em função de todas as mudanças, as empresas têm que parar de achar que as pessoas sabem o que querem e partir para o posicionamento didático de ajudar as pessoas no seu processo de decisão. Quando me ofereceram pela primeira vez um iPad, eu disse: eu não preciso porque eu tenho um iPhone e eu tenho um computador, hoje eu não vivo sem. Eu não sabia que eu queria alguma coisa. Então, é muito importante, e brincando com quem você entrevistou nessa semana, o Jaime Troiano, a gente sempre brinca, e ele fala muito isso, que a gente acaba fazendo pesquisa, e pesquisa é como exame de urina, a gente tem que desprezar o primeiro jato. A gente tem que entender que, no fundo, as pessoas, no momento de grandes mudanças, estão absolutamente inseguras, e que as empresas vão ter que adotar uma postura consultiva, didática, ajudando as pessoas no processo de decisão. Portanto, o cliente não tem sempre razão e vai precisar das empresas no seu processo de decisão, o que muda, então, bastante essa premissa de que o cliente tem sempre razão. Legal. Nessa era pós-digital, a gente tem vários fenômenos acontecendo. Dois que estão sendo um já está se falando bastante, já está sendo aplicado, e outro está começando agora, pelo menos no Brasil. Big Data e marketing em tempo real. O que você pensa desses dois assuntos? A gente está mais falando do que fazendo? Qual é o passo para fazer e fazer direito? Eu normalmente defino, nessa era pós-digital, 4 características que alteram completamente o cenário do mundo negocial. 4 características são: primeiro, efemeridade; segunda, multiplicidade; terceira, sincronicidade; e quarta, tensionalidade. Você acabou de falar de 2 aqui, que são, no fundo, a efemeridade e a sincronicidade. Então, falando de efemeridade, marketing em tempo real nada mais é do que uma adaptação do marketing para um mundo onde tudo é efêmero, onde a gente tem que agir como se estivesse entrando numa freeway. A gente tem que acelerar para entrar na freeway. Se a gente não acelerar, a gente bate ou causa um acidente incrível. E a mesma forma tem que sair na mesma velocidade. Se a gente parar para fazer a curva, nós vamos bater em muito carro. Então, a gente tem que entender que a efemeridade não é apenas uma fase, é daqui para frente cada vez mais efêmero. As pessoas estão efêmeras nas suas relações com pessoas e também com marcas, e também com tendências, e também com tudo. Por isso, a efemeridade exige
uma visão cada vez mais de marketing em tempo real. Até pouco tempo atrás, nós nos acostumamos a trabalhar pelo sistema de monólogo, onde eu podia falar alguma coisa através da propaganda, e daqui a uma semana, 15 dias ou 20 dias, alguém ia me escrever uma carta. Hoje as pessoas comentam sobre o que eu falei imediatamente. Eu tenho que ter uma gestão 24/7, de estar respondendo para as pessoas com uma velocidade que eu não precisava antes. Então, o marketing em tempo real nada mais é do que a adaptação do marketing para um novo momento da comunicação, que é o momento caracterizado pela efemeridade. Agora, antes de você entrar nos outros, esse mundo efêmero, ele impõe muitos desafios. E essa coisa da mudança toda hora, como que faz para construir realmente produtos, serviços e principalmente marcas que não sejam efêmeras, ou que elas nadem nessas ondas e nunca consigam construir um pilar realmente sólido? Então, ser efêmero não significa que nós, como marcas, temos que ser efêmeras, mas que as ferramentas que a gente usa vão passar com muita velocidade. O que significa é o seguinte: você tem que ser tão mais efêmero quanto mais perene a sua marca queira existir. Se você tentar ser perene com a sua marca, você será efêmero. Se você agir de maneira efêmera, você será perene, porque você vai estar acompanhando as mudanças. É como um carro em alta velocidade, se dois estiverem a 100 por hora, você olha para o lado, ele está lá parado, mas ele está numa velocidade enorme. A marca tem que acompanhar o consumidor e as mudanças na velocidade dele. E quanto mais efêmera ela for nas suas ações de marketing, mais perene ela será aos olhos do consumidor. Isso não pode ser, como você falou, como pesquisa. Acho que não dá nem para desprezar não só o primeiro jato, mas o pote inteiro, né? E o Jaime estava falando que a gente tem que voltar, e eu concordo plenamente, eu não sei qual é a sua visão, a gente tem que voltar para as ciências tradicionais, as velhas ciências, entre aspas, né? Antropologia, sociologia, psicologia, talvez para entender esse consumidor e estar junto com ele nessa velocidade, né? É isso mesmo, a pesquisa, no fundo, mostra principalmente as tendências pelo retrovisor. Mostra o que as pessoas querem, mostra por que elas querem, mostra da onde elas vieram e onde elas estão chegando. E quando você estuda a ciência, ela normalmente apresenta tendências, ou seja, eu passo a entender que se a ciência está correta, os consumidores estão indo por este caminho e vão chegar lá na frente. Fazer comunicação é como atirar num pato em pleno voo. Você tem que mirar aonde o pato vai estar. Se você mirar onde ele está, você erra o alvo. Então, o que está acontecendo hoje é que o pato está cada vez mais veloz e nós temos que atirar cada vez mais longe, né? Mais à frente do pato, se a gente quiser acertá-lo. Agora, ainda não deixando você completar as outras duas, mas nessa coisa da efemeridade, você falou que vamos usar cada vez mais ferramentas efêmeras que vão surgir e morrer rapidamente. Verdade é que boa parte da verba de comunicação das empresas ainda estão em mídias tradicionais, velhas. Dependendo de caso a caso, você tem um alocamento maior de verbas no digital. Como fazer? Então, no fundo, assim, quando a gente fala que grande parte do investimento ainda está nas mídias tradicionais, isso não significa que eles estão atrasados. Pelo contrário, muitas mídias tradicionais ainda são extremamente relevantes e merecem, sim, um volume de verba muito razoável. Eu não sei se é todo o volume de verba que está hoje, mas seguramente algumas mídias que a gente já conhece há muitos anos continuam relevantes e também souberam se adaptar de maneira efêmera às tendências e velocidades. A televisão está cada vez mais, se você analisar, cada vez mais ligada ao evento. Veja que a programação das televisões hoje está muito mais no assunto do evento e menos das coisas que são perenes. Eu tenho que assistir aquele jogo naquele dia, porque no dia seguinte já não tem graça. Eu tenho que saber o resultado daquele reality show, porque se olhar depois, todo mundo já sabe e não tem graça. Ou seja, então as TVs também, apesar de serem mídias tradicionais, estão sabendo se adaptar a essa efemeridade. Mas uma coisa que é verdade é que as ferramentas que surgiram recentes, as digitais, elas não vieram para substituir as antigas. Elas vieram para ocupar um lugar na cabeça do consumidor diferente das antigas. Vieram para complementar as ações de consumo de mídia. Antigamente eu assistia uma televisão, vi um automóvel bacana na televisão e no dia seguinte tinha que lembrar
eu tinha visto um automóvel para poder tomar uma atitude de visitar uma revendedora. Hoje eu posso, assistindo a televisão, pegar meu iPhone ou meu iPad, já marcar uma próxima visita ao showroom no dia seguinte, assistir, ver todas as especificações do carro, ver o preço do carro. Fazer o test drive virtual, né? Exatamente. Então, no fundo, o que está acontecendo é que as mídias que surgiram agora podem ser úteis para maximizar ainda mais o esforço de comunicação das mídias tradicionais. Só que tudo isso nos leva a uma nova visão, que é a visão que a gente entende como muito importante, que é essa multiplicidade de mídias, exige uma visão e uma análise também múltipla, o chamado sincromarketing. Eu não posso achar que eu possa analisar a audiência de TV, o volume de circulação da revista, o número de RPs disso ou daquilo, sem entender que um influencia o outro. Eu vou ter que encontrar mecanismos de mensuração completamente diferentes dos que hoje a gente usa de maneira independente para cada veículo. O profissional de marketing está aí na berlinda, né? Porque são muitas coisas surgindo cada vez mais, essa tensionalidade que você pode falar aí, de você não consegue a atenção das pessoas, cada vez mais difícil. Como sentar na cadeira do profissional de marketing hoje? Então, antes de responder isso, deixa eu dizer, você tinha dito que duas coisas estavam preocupando os profissionais de marketing, né, que era marketing em tempo real e o Big Data. Uhum. Eu falei do marketing em tempo real e não falei do Big Data, então eu vou falar agora e depois respondo a sua pergunta. O Big Data, na verdade, tem que sofrer uma alteração enorme do que era antes, porque o que a gente descobriu no mundo digital é a questão da sincronicidade. A efetividade da comunicação é tão maior quanto mais sincrônica ela for com o consumidor. E o grande problema é que consumidores não são, consumidores estão. Enquanto a gente construía banco de dados que acabaram se transformando num bando de dados, porque no fundo você não sabia o que fazer com aqueles dados todos, a verdade é que nós temos que criar um banco de fatos e não de dados. E pouco importa se essa pessoa se formou em tal faculdade, se essa pessoa tem X filhos, mas saber principalmente o que está acontecendo naquele momento na vida daquela pessoa. O que vai acontecer, né? Exatamente, eu sou uma pessoa completamente diferente se eu me divorciar, se eu casar, se eu mudar para uma casa em Alphaville, se meu filho se formar. A cada momento da minha vida eu altero completamente o meu padrão de consumo. Então a capacidade de descobrir os fatos que estão ocorrendo na vida da pessoa é muito mais importante do que descobrir os dados sociodemográficos daquele grupo de pessoas. Então o Big Data vai servir muito através dos algoritmos que vão, de alguma maneira, entender em que momento aquele consumidor está e o que oferecer para ele naquele momento exato. É essa sincronicidade que é uma característica cada vez maior do mundo pós-digital. Tá? Quanto aos aspectos do profissional de marketing que você estava perguntando, ou seja, como que ele pode agir nesse mundo, eu diria o seguinte: cada vez mais as marcas padecem de um déficit de atenção. Nós estamos todos saindo da era da atenção para a era da distração. E as marcas, claro, sofrem com isso. Nós estamos, todos nós como pessoas, consumindo mídia de maneira cada vez mais multimídia. Eu estou assistindo a televisão com o iPad na mão, ouvindo no celular, falando com uma pessoa, ou seja, todos nós estamos agora muito mais estéreo do que mono. E claro que a atenção com isso sofre. Além disso, eu estou cada vez mais enfrentando muito mais mensagens comerciais do que eu tinha antes, porque a cada meio que eu uso tem mais mensagens comerciais. Então, fica claro que as marcas têm um enorme desafio, que é vencer a perda gradativa de atenção. Uma das formas de trazer de volta a atenção é gerar nas marcas uma certa dose de tensão. E o que é essa dose de tensão? É que marcas procuraram até hoje serem absolutamente coerentes. A gente usava até hoje um manual de normas e procedimentos de utilização da marca. Mas quando o Google muda a cada semana o logotipo dele, isso é uma demonstração de que ele quer voltar a ter mais atenção, mudando inclusive a sua marca, o que parecia ser impensável no mundo antes da era pós-digital. De alguma maneira, as marcas precisam criar uma dose de tensão nela para que as pessoas voltem a prestar atenção. Exemplo, pessoas e marcas têm mais atenção dos outros
quanto mais tensão elas têm na dose certa. E eu vou dar um exemplo primeiro nas pessoas. A Marilyn Monroe é uma pessoa que até hoje é um ícone imortal, porque ela era simultaneamente sedutora e inocente. Ela tinha na personalidade dela um nível de tensão adequado. A Lady Di era simultaneamente nobre, real e plebeia. Isso é que dava a ela essa diferença tão marcante. Nosso amigo Steve Jobs era simultaneamente ditador, né, autoritário e genial. E normalmente a gente separa essas duas características nos seres humanos. Então, muitas pessoas que passaram pelo mundo não marcaram tanto quanto outras que marcaram muito por terem uma certa dose de tensão na sua personalidade. Marcas também são assim. A Havaianas consegue ser confortável e sofisticada. E isto dá àquele produto uma dose de tensão muito adequada. A IKEA, que é uma marca mundialmente conhecida, ela consegue ser design e affordable, ou seja, acessível e sofisticada em design. Então, todas as marcas que conseguem, na sua personalidade, agregar dois atributos tensionados, acaba, de alguma maneira, chamando mais atenção do que outras marcas que buscam a coerência imagética ou essa busca de todos os seus atributos rumando na mesma direção. Mais uma característica do mundo pós-digital. A tensionalidade tem que fazer parte integrante daqui para frente de qualquer marca. Quando o Omo criou o conceito de se isso já faz bem, nada mais fez do que criar uma tensão para a marca Omo. Um produto de sabão de limpeza, como é que fala isso que isso já faz bem? Exatamente criando essa tensão e com isso gerando atenção. Quando a Sul América fala o mundo é imprevisível, isso é muito bom. Para uma empresa de seguro, isso gera atenção. E aí você então entende e passa a prestar a atenção à mensagem dela e assim por diante. Agora, como fazer isso com medo imperando entre os profissionais de marketing? O medo da mudança, né? O medo de não arriscar, o medo de não dar certo. Eu tenho 2 filhos pequenos e eles veem muito Croods. Não sei se você viu Croods. E eu faço uma analogia perfeita com o profissional de marketing, porque parece homens das cavernas, porque o que impera, eles têm o medo do novo, tudo que é novo, que é novidade, vai fazer mal, né? E eles são regidos pelo medo. Claro. O marketing do medo imperou nos últimos 20 ou 30 anos, quando nós trocamos os homens do negócio no comando da organização por homens de negócio nesse comando. Ou seja, os empresários que começaram os negócios tinham muito mais coragem de ousar. Na hora em que a gente trocou os homens do negócio por homens de negócio, nós passamos a ter uma visão mais tática, mais curto-prazista, onde errar era proibido. Eu acho que daqui para frente nós vamos ter que alterar o clima organizacional se quisermos ter a chance de existir. O grande risco hoje é não arriscar. No mundo onde tudo muda muito rápido, não é? Se antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar. E claro que isso passa por uma certa dose de risco. E as pessoas ou empresas que não arriscarem são as que mais estarão correndo risco de perderem a sua essência, perderem a sua efetividade e, por consequência, a razão de continuar existindo. Então, o que faz com os homens de marketing? Não é o homem de marketing que tem que resolver isso, é a organização que tem que criar um clima organizacional adequado que permita o erro e que esse erro, se percebido, seja alterado na velocidade efêmera que o mundo digital exige. Nós vimos vários exemplos de erros cometidos pela Apple que foram imediatamente corrigidos e continuaram, de alguma maneira, não fazendo parte do problema de imagem da Apple. As pessoas sabem que pessoas e marcas cometem erros. O que elas não admitem é que você não corrija esses erros na velocidade possível. Todas as vezes em que uma marca teve um problema e corrigiu rapidamente, o consumidor entendeu, perdoou e continuou valorizando. Agora, o que mais vai tornar perigoso o terreno é o medo de não arriscar e a busca da segurança num mundo cada vez mais instável. É interessante. Walter, só te agradecer pelo seu tempo.
Muito obrigado sempre. Mais uma vez tivemos uma aula com você aqui. Walter Longo, a gente não falou no início, mas como é um bate-papo aqui, né? É presidente da Gray Brasil e mentor de estratégia do Grupo Nilcon. Para vocês que assistiram a gente, nosso muito obrigado e até a próxima.